E agora vamos falar de estadual. No Catarinense, destaque para a vitória do Criciúma fora de casa, diante do Figueirense. Claro, quem traz mais informações para a gente é Vinícius Pacheco, que chega por aqui. Boa noite, Vini, seja bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. É isso mesmo, o clássico, quem levou a melhor foi o Criciúma, jogando no Orlando Scarpelli. Vamos conferir como é que foi? Criciúma saindo na frente, logo cruzamento na grande área e Everton completando, abrindo o placar neste clássico. Figueirense teve um gol anulado, que poderia ser o empate do clube, foi anulado por impedimento e a gente vai conferir aqui nessa imagem mais aberta, onde dá sim para verificar que estava de fato impedido. Na sequência, o Criciúma ampliou o placar com Eduardo de Queiroz, gol de centroavante, cruzamento na grande área, gol de cabeça do Eduardo de Queiroz. O Figueirense vai conseguir abrir o placar e diminuir um pouquinho a diferença com o Gabriel Santiago. Belo gol, um chute bem colocado. Depois o Juninho acertou esse chute na veia após o cruzamento na grande área. E o Figueirense diminui o placar já no segundo tempo, nesse chute de fora da área, mas não adiantou, saiu com a derrota e muito bom para o Criciúma principalmente, ele que já foi campeão da Recopa de Santa Catarina, vencendo a sua segunda e principalmente um jogo importante, fora de casa. Agora falando um pouquinho sobre o Jack, que venceu dentro de casa o Concórdia. Vamos conferir como é que foi? O Jack abriu o placar com o Christian, aproveitando bem aí a sobra, e depois na sequência ele de novo. A defesa deu aquela vacilada e fez 2-0. E o Felipe Rangel vai fazer o gol do Concórdia, pegando também na veia um chute muito bonito do Rangel, mas não adiantou, ficou 2-1 para o Jack vencendo em casa. Outra vitória foi da Chapecoense, agora também jogando fora de casa contra o Brusque. Vamos conferir como é que foi? Mário Sérgio vai aproveitar essa lambança da defesa do Brusque e abrir o placar para a Chapecoense. Uma bobeada da defesa que estava... Ontem o Brusque estava vacilando bastante ali na sua defesa. Estava bem lá na frente, mas a defesa estava um pouco mais lenta. Depois o Brusque consegue empatar o jogo com o Diego Matias e novamente a defesa do Brusque chupa a bola novamente e ele, Rafael, fez 2-1 para o Brusque. Agora, falando um pouquinho sobre essa questão do campeonato, o Brusque também reclamou bastante da questão de um pênalti ali durante o jogo, e o Figueirense também reclamou um pouquinho dessa questão de impedimento. E o que chama atenção nesses lances é que a gente poderia ter o árbitro de vídeo para já tirar logo de cara a dúvida, como tem na maioria dos campeonatos. Só que no Catarinense isso não é possível, porque para o clube ter o acesso ao VAR, o clube precisa desembolsar, não fica por parte da Federação Catarinense. Isso tem gerado bastante críticas. É aquilo que eu digo, é como se a Federação Catarinense hoje estivesse promovendo o churrasco e você tem que levar o carvão, você tem que levar o sal, a carne. Não faz o menor sentido. Ele está aproveitando a festa, está aproveitando o melhor, que é os recursos financeiros, mas o que ele tem que disponibilizar, fazer o seu papel, não está sendo bem entregue. Os clubes estão reclamando bastante porque prejudica principalmente aqueles menores. Vou dar um exemplo aqui, o próprio Brusque disse que não teria condições de estar desembolsando todo o jogo para ter o árbitro de vídeo. E neste final de semana, o Avaí vai desembolsar esse recurso contra o Figueirense. No clássico da capital, Avaí e Figueirense, vai ter o árbitro de vídeo. O Avaí vai ter que desembolsar esse valor. Mas a grande polêmica nesse jogo não seria só a questão do árbitro, da questão do VAR, não. Isso porque a polêmica da semana é porque o Avaí, o Leão da Ilha, está cobrando R$200 para os torcedores do Figueirense e R$20 para os havaianos. O Alvinegro recorreu ao PROCON e outros órgãos fiscalizadores e hoje o Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol de Santa Catarina determinou liminarmente, por meio de uma medida inominada, que o Avaí disponibilize a mesma promoção do setor H da ressacada para o setor visitante no clássico deste sábado. A decisão manda que os torcedores visitantes possam comprar os ingressos de R$200 por R$20, se no ato da aquisição e entrada do estádio o torcedor esteja com a camisa do clube. O setor jurídico do Leão da Ilha disse que não foi comunicado até o momento.
Agora a gente vai falar um pouco sobre o Campeonato Gaúcho. Iniciou ontem e o Internacional empatou fora de casa. Vamos conferir como é que foi? O Internacional abriu o placar após revisão do VAR e Alan Patrick vai marcar aquele chute de segurança. No meio, abre o placar para o Internacional. Na sequência, aquele lateral que é um escanteio lá para dentro da área e o Ian Felipe abre o placar para o Guarani. Na sequência, chuveirinho para dentro da área e o Ian Felipe, o centroavante do Guarani, faz a virada. No segundo tempo, o Internacional conseguiu reverter o placar, empatar o placar na verdade, e fica 2-2, tudo igual. Internacional começando empatando o campeonato, assim como o Grêmio, que ficou no 0-0. Vamos conferir a tabela completa. Nós temos aqui o São Luís 2-1 na Avenida, Juventude 2-0 no Ipiranga, Brasil de Pelotas e Grêmio, como eu havia falado, 0-0, São José e Pelotas 1-1, e o Monson e o Caxias nesse momento estão jogando e o Caxias está ganhando de 1-0. Saindo do Rio Grande do Sul, a gente vai para o Rio de Janeiro. O Botafogo perdeu mais uma, o Flamengo ganhou com placar elástico. Tabela completa a gente confere agora. Maricá ganhando de 2-0 do Nova Iguaçu. Botafogo perdeu de 2-1 para o Volta Redonda, perdeu em casa. O Vasco da Gama joga hoje contra o Madureira. O Flamengo ganhou de 5-0 do Bangu, com 2 gols inclusive do Carlinhos, tão criticado no ano passado. E temos também o Boa Vista com o Sampaio Correia e a Portuguesa contra o Fluminense, logo mais, daqui a pouquinho, Portuguesa e Fluminense. Em São Paulo, a gente teve um clássico em que o Palmeiras saiu melhor na virada lá na Vila Belmiro. Vamos conferir agora a tabela completa. Novo Horizontino ganhou de 1-1 do Inter de Limeira. Corinthians ganhou em casa, na Arena do Corinthians, na Arena Itaquera, né? 2-1 no Água Santa. Santos perdeu para o Palmeiras de virada na Casa do Peixe por 2-1. Palmeiras levou a melhor. Novo Horizontino jogando nesse momento contra o Botafogo. A gente teve uma chuva, o jogo atrasou um pouquinho mais e acabou nesse momento está 0-0. Bragantino 1-0 no Velo Clube, Ponte Preta e Portuguesa 0-0. São Bernardo e Mirassol jogando nesse momento, Mirassol ganhando de 2-1 do São Bernardo e o São Paulo jogando nesse momento também contra o Guarani, 1-0 para o tricolor paulista. Saindo um pouco dos estaduais do futebol, a gente vai falar de um recorde no tênis brasileiro. Isso porque o João Fonseca se tornou o primeiro brasileiro a se tornar o mais jovem a entrar no top 100 do ranking mundial. Ele foi confirmado entre os 100 melhores do mundo após a eliminação do americano Alexander Kovacevic em Quimper, na França. Desde a criação do ranking internacional de tênis em 1973, apenas 27 tenistas brasileiros ficaram entre os 100 melhores do mundo, na lista masculina simples. Até o momento, o Cássio Mota era o mais jovem a ter conseguido o feito, seguido por Guga. João Fonseca tem 18 anos, 5 meses e 6 dias, enquanto o Cássio, que ocupava esse posto até então, ele tinha 19 anos e 5 meses e 8 dias quando entrou no top 100 mundial. Parabéns para o João Fonseca. André, por enquanto são essas as informações. Na sequência, nos próximos dias a gente volta a falar um pouco mais de esporte aqui no Brasil. E a gente aguarda você então, com certeza, semana que vem para falar mais uma rodada sobre os estaduais. Com certeza, até lá. Até lá, muito obrigada, Vini.